Boa tarde, meus amigos. Hoje, 17 de dezembro, terça-feira, nós vamos falar sobre o tema: o seu pecado vai te achar. Eu acredito que você já deve ter ouvido esta máxima: você é a pessoa errada, na hora errada e no lugar errado. Já deve ter ouvido falar isso, é verdade? Pois é, não importa o que você faz de bom ou ruim, o seu pecado vai te achar. Isso, o tema, está escrito em Números 32, 23, diz: porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Está atrás de você, tá? Portanto, olhe-se no espelho. Se existe um estado mental detestável, é sentir pena de si mesmo. Ou mais, rebuscado é ter autocomiseração. É péssimo, mas às vezes é a última ponta da corda. Não vai resolver nada. Mas para quem não tem nada, o nada é tudo o que se tem. Daí você pergunta: e os amigos? Coitado deles, São vítimas também. Sofrem da mesma forma, passiva. O amor está esfriado, passa pela psique. Não tem como escapar dessa sina. Vê em tudo, mas um veneno anestésico os paralisa. Não por suas culpas, mas porque este é o juízo narcótico para muitos, ou para quase todos, até que o antivírus divino cumprir seu efeito cabal. Até lá, continuemos com nossas vidinhas sem graça. Mas, se você pode fazer o dia de quem você ama melhor, por que continua esperando? Vai com dor mesmo. Lembra lá do texto de Gênesis 3,15, que falei sobre as duas gerações? Eu já falei um tempo atrás aqui. Uma mulher e a outra da serpente. Repara que a palavra em hebraico ali para descendência ou descendente são as mesmas, que quer dizer zerá. É Z-E-R-A mesmo, tá? No mesmo versículo. Ou seja, nesse mundo em deterioração, as duas espécies convivem juntas, num hospedeiro chamado de ser humano. Numa guerra onde você não consegue ver o inimigo. Isso aqui é triste. Os genes, ou zerá, da serpente, estão misturados aos genes, ou zerá, da mulher, por causa do castigo de Deus ante a desobediência. Que eles iriam ter um encontro com a morte. A morte contaminou ali, e contaminou a todos, Eles se contaminaram com os zerás, ou os genes espirituais hamartiagênicos, doença provocada pelo pecado da serpente, e passaram a gerar as duas gerações contaminadas, porém iguais fisicamente, menos espiritualmente. O antiviral é a palavra, sangue do Cordeiro, que dá vida e amor aos descendentes da mulher, mas aos descendentes da serpente, que saem da mulher também, só pioram, não faz efeito. Por isso que uns são e outros não são. E o ser humano passa a gerar essas duas gerações, com aparência de gente, mas nem
nem todos o são. Por isso que em Isaías 25, 1, 8 diz: tragada foi a morte pela vitória. Em Oséias 13, 14 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão são garras venenosas, tá? Tipo os dentes de uma cobra ou aquele pico da abelha, né? Paulo, em 2 Coríntios 15, 56, completa: o aguilhão da morte é o pecado. E a força, lembra que a palavra dinamis do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o texto acima diz que a lei é o poder do pecado, ou força do pecado, em Romanos 1,16 fala o oposto, que o Evangelho é o poder, é a força de Deus, e as palavras são as mesmas. Quando Deus intervir, aí sim, esse genocídio vai acabar, esse genocídio espiritual. Por enquanto, não tem jeito, é só dor, sofrimento. O problema do homem não está nos pecados que ele comete, mas no estado de pecado que ele se encontra. Quem lê, entenda. Os pecados são consequências do estado do pecado dele. Percebeu? Por isso que você tem que estar ligado no Senhor Jesus, na sua palavra, tá bom? Agora basta juntar a interpretação de Paulo em Gálatas 3,16 para descendente no singular com Gênesis 12,7 e depois de juntar esses dois textos com João 8, 37, 39 com o verso 43, 44. Que olha aqui que Jesus, o próprio Jesus diz, tá? Diz bem claro que eles eram sim descendentes no plural, tinham DNA de Abraão, porém em concordância o pai deles era a serpente, era o diabo. Percebeu que faz sentido o texto lido lá embaixo com essa interpretação das duas descendências? Eles eram descendentes de Abraão, e daí? Entendeu? Mas o pai deles não era Deus, o pai deles era o diabo. Então está bem claro que existe duas nações, dois povos aqui, que uns são e outros não são. Quem não entender isso é porque não tem noção do propósito de Deus para seus electos, que quer dizer eleitos, tá? Antes da contaminação, antes da fundação de tudo, do mundo. Em Gênesis 3,15 diz: porém, entre ti e a mulher, entre a tua descendência, Zerá, né, ou Gem, e o seu descendente, quer dizer, outra pessoa, Zerá, Gem, este te ferirá a cabeça, tá? E tu lhe ferirás o calcanhar. São pessoas diferentes fazendo coisas diferentes. Um pisa na cabeça e o outro pica o calcanhar. É a nossa vida hoje aqui, tá? E a palavra Zerá pode ser descendência, semeadura, semente, tá? Sêmen viril, tá bom? Isso está no Strong, é só você procurar lá que você vai achar, tá bom? Posteridade, filhos. Você já reparou que as palavras esperança e infelicidade andam de mãos dadas? E, em especial, para os que creem em Deus, qual a causa? Basta você limitar sua esperança nas coisas desta vida. E a infelicidade será o reflexo do seu rosto no espelho. Observe bem, e você se surpreenderá que existe mais gente triste que feliz ao seu lado. Pare e olhe, entendeu? 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança, se a sua esperança, tá,
Se a sua esperança em Cristo, e a palavra esperança aqui é o piso, em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais, ou você é o mais infeliz, ou eleinos, de todos os homens. Percebeu que o texto deixa bem claro que eu gosto muito desse versículo, porque ele é o retrato da igreja evangélica hoje, tá? Ele diz, 1 Coríntios 15, 19, se a sua esperança, tá, em Cristo se limita, está voltado para as coisas desta vida, você é a pessoa mais infeliz de todos os homens. E olha que você está crendo em Cristo e tudo, mas é infeliz. Não se iluda com o beijo, se iluda com os beijos dessa terra. Afinal, até Jesus foi traído com ele. Percebeu? A palavra ímpio, já falei isso aqui também, mas vale a pena relembrar. A palavra ímpio em todo o Novo Testamento é asebes. A é uma partícula, quer dizer não, tá? E sebes quer dizer adorador. Então, asebes quer dizer não adorador. Ou seja, você não precisa de uma lista de pecados para evitar. Basta você não adorar Jesus. Basta você não orar em nome dele. E a sua vida está no sal, para não falar em outro lugar, tá? E como bônus, você nem precisa da lei da gravidade para te puxar para baixo. A violência em ser antropocêntrico, centralizar o humano e não a Deus, já é uma tsunami à vista. Você já era. Provérbios 21, 7 diz, a violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. A pergunta, você tem passado? Quem tem passado se lembra. Quem fez história tem o que contar. Tem o que pensar e considerar que tanto querer como efetuar, que é o que está na Bíblia, é Ele, é Jesus quem faz. É Ele quem dá o start. Em Salmo 143, 5 diz, lembro-me dos dias de outrora, penso todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Ele dá o start, aperta o off também. Falar sem pensar é o mesmo que atirar sem apontar. Vamos ver então o que essas pessoas fazem. Gente dissimulada, olha só. Se existe uma gente que sabe se camuflar, são essas. O que mais me chama atenção é a sua pseudo-idoneidade. Parece que são paradigma da ordem e dos bons costumes, mas são as mais promíscuas e as mais politicamente corretas que existem. Conseguem entrar na alta e baixa sociedade com um brilho nos lábios, um sorriso na boca, mais conveniente para cada contexto. Conseguem sorrir a todo instante, como hiena na alta e como uma fada na baixa. Para elas, o mundo é apenas uma passarela, cheia de holofotes. Mas quando estão a sós, é um poço transbordado de amargura. Querem identificar fácil essas pessoas hipócritas? Não peça dinheiro. Peça que elas deem um pouco do seu tempo para você. Tempo é a coisa mais importante que as pessoas têm. O tal do falar sem pensar, sem refletir, só revela de que o seu coração está cheio. O insensato, com toda a sua incapacidade de percepção, tem mais chances de sobrevivência.
Repara o que diz o texto em Provérbios 29 e 20. Tens visto um homem precipitado nas tuas palavras? Ele pergunta, né? Maior esperança há para o insensato que para ele, que fica quietinho. Salomão teve uma vida de pompa, não é verdade? E glória, até o dia que tropeçou, exatamente no que lhe foi negado. Só um homem massacrado pelos seus próprios erros, pode escrever um livro tão deprimente, né, que é o livro de Eclesiastes, mais pertinente como este. Em nada somos diferentes. Quando não somos oprimidos, somos os opressores. E em nada diferente estão os olhos de Deus, tanto para os opressores como para os oprimidos. E em um tempo, sem tempo, os pingos nos is estarão nos is mesmo. Então, o livro que eu falei, a palavra deprimente, que foi um professor de geografia no seminário, que ele falou: se existe um livro deprimente na Bíblia, é o livro de Eclesiastes, porque ele só fala a verdade, ele fala realmente quem é o ser humano. Aí você olha ali e fala assim: não, eu faço tanta besteira nesse mundo, eu planto onde não deveria plantar, eu construo uma casa onde não deveria construir, eu me envolvo com um cônjuge errado. Ou seja, normalmente o que um homem faz errado. Mas se você ler esse texto, ele vai dizendo no final assim, ó: aproveita tudo que Deus fez para você, entendeu? E tema o Senhor. É o que ele fala para você. E aí você vai ver a coisa andar. Eclesiastes 4:1 diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Ele está vendo tudo, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Ele viu tudo. Ele enxerga tudo. Não pense você que todos esses crimes que você vê no Brasil e no mundo e que a mídia tenta esconder, ele não está vendo, ele está vendo todos, sem exceção, tá? Enfim, ainda há esperança pelo fato dos nossos pecados terem sido pregados na cruz. Agora é só viver em novidade de vida, o que não é fácil, tá? Romanos 6, de 1 a 4 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, quer dizer, na sua cruz? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Que o Senhor Jesus o acompanhe e lhe guarde por mais esse dia abençoado, um presente dele para a sua vida. Tá bom? E lembre-se, seu pecado vai te achar. Não adianta fugir. Uma hora ele te pega. Se entregue a Jesus. Ou melhor, não é você que se entrega. Eu espero que você sinta um toque do alto e você perceba que é Deus te chamando, que você ouça a voz dele. Amém.